Time preguiçoso. Não há outra definição melhor para falar o que foi Corinthians 1, Universidade Central da Venezuela 1 ontem à noite, tá bom? E por que a gente tem que ligar um sinal de alerta assim para o que está acontecendo agora? Porque o time do Corinthians ele tá deixando a desejar faz tempo nesse começo de temporada, não o time em geral, mas o time titular principalmente. Quando a gente fala de jogos grandes, tá ligado? Mas vamos por partes. Eu quero conversar com vocês nesse vídeo, cara, de uma forma bem leve para também não ficar criando crise, beleza? Então vamos comigo. E aí, sofredores, e aí, sofredoras? Bom, o Corinthians empatou na noite de ontem com o poderosíssimo, a potência da Venezuela, Universidade Central, e fez um jogo preguiçoso, um jogo vergonhoso, tá? Para todos os mais de 35 milhões de torcedores corintianos. Eu acho que esse elenco, ele ainda não tem ideia na cabeça dele de que ele não está representando só os 200 corintianos trouxas que foram lá no fim do mundo da Venezuela para acompanhar eles. Eles representam mais de 35 milhões de pessoas. Eles estavam jogando ontem a maior competição do continente. Velho, dane-se que era contra a Universidade Central. Ainda assim é a Libertadores. Você tem que jogar de forma séria, com seriedade, para fazer o gol. O que a gente não viu ontem. Cara, todos os jogadores estavam andando em campo, salvo um ou outro ali que estava tentando jogar sério, mas nenhum estava jogando de maneira vera, sabe? A gente vai falar muito mais sobre isso, beleza? Mas, começando com a escalação, tá? O Corinthians ele foi a campo com aquele time perto do ideal que a gente vê. Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Choca e Hugo Farias na lateral esquerda. Guardem esse nome porque eu quero abrir uma parte, tem uma parte do vídeo só para falar do Hugo. Ranieri, José Martins, André Carrijo, Garro, Memphis e Alberto. Time perto do ideal que a gente acha, né? O Bidon tava no banco, aí quando o Bidon entrou, realmente foi aquele time que a gente espera, que vai fazer um bom ano de 2025 e que terminou muito bem o ano de 2024, então era o time considerado ideal. E mesmo assim, os caras não jogaram para ganhar. Parece que eles tiraram a perna, parecia que era um jogo qualquer, era a quarta rodada do Paulistão para esses caras, entende? Mas, falando um pouquinho do que foi o jogo, beleza? Cara, no primeiro tempo, o Corinthians ele criou oportunidades, mesmo andando em campo com uma displicência absurda, tanto dos jogadores do ataque quanto na defesa. O Corinthians ainda assim conseguiu criar chances porque o time da Universidade Central é sofrível, os caras têm jogadores obesos em campo. O time da Universidade Central tem jogadores acima do peso no elenco deles, jogando bola. Tinha um moleque de 16 anos jogando a partida. Então, para vocês verem que era um jogo para meter goleada, o time acabou saindo com um empate. No primeiro tempo, o Corinthians criou chances, mas não conseguiu converter em gol, muito por displicência, tá? Outra palavra que define muito bem o que foi esse jogo foi displicência, tá? O Corinthians, ele chegava no último terço do campo e não conseguia finalizar de forma rápida, não concluía bem as jogadas, era sempre uma preguiça para finalizar no gol. E mesmo assim fez o gol com o Carrijo. Beleza, fez o primeiro tempo preguiçoso, mas fez o gol e tá ganhando, suave. Aí chegou no segundo tempo. No segundo tempo, parecia que os caras não queriam mais estar ali. Eles estavam jogando como se fosse uma pelada. Era jogo treino, ritmo de treino. Vergonhoso, cara, um vexame. Pra mim é vexame, isso é um empate com gosto de derrota até. Porque o que esses caras fizeram não representa a torcida, não representa aqueles 200 corintianos que, repito, foram feitos de trouxa, indo no fim da Venezuela para ver eles jogarem. Então, assim, é de deixar o torcedor puto, porque no segundo tempo, o time, além de não criar chances, deixou o time da Venezuela jogar, deixou o time da Venezuela chegar no campo da defesa várias e várias vezes, tanto que eles terminaram a partida finalizando mais do que o Corinthians, tá? E deixaram eles fazerem um gol. E eu quero muito bem, eu vou tentar pegar o lance e colocar aqui para vocês. O lance do gol e o que o André Ramalho faz é simplesmente um absurdo, é inacreditável. O André Ramalho não é de hoje que ele vem dando mole nos jogos, principalmente grandes. Não é de hoje que ele vem falhando e perdendo no corpo, até para jogadores que são muito mais fracos fisicamente do que ele.
Um zagueiro que se diz zagueiro nunca vai fazer o que o André Ramalho está fazendo nesse início de temporada pelo Corinthians. É um dos piores jogadores do Corinthians nessa temporada até agora, é o André Ramalho, não tem outra. E ele continua tendo cadeira cativa no time. Beleza que o Félix Torres ele erra pra caramba, mas o que o André Ramalho tá fazendo é um absurdo. Ele ainda tá jogando o André Ramalho. Mesmo que a gente sabe que ele é um baita zagueiro que terminou bem o ano passado. O André Ramalho, ele simplesmente faz uma parede no atacante da UCV, ele faz uma parede ao invés de tentar subir e cabecear a bola para algum lado. Ele faz uma parede. O que um zagueiro tá fazendo uma parede no atacante dos caras? Entende? E aí, o Hugo tenta fazer uma defesa, faz a defesa que é um milagre, mas acaba resvalando no Tchoca depois e entra no gol contra do Corinthians. Então, assim, cara, é uma displicência sem tamanha, tá? Agora falando um pouco mais do Hugo. O Hugo lateral, tá? Cara, o Hugo lateral é um dos casos mais engraçados e obscuros da instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Por quê? Porque esse cara, ele veio na gestão do Duílio de uma forma inexplicável. Ele veio quando o Duílio estava acabando o mandato dele, ficou e agora é titular do Corinthians. Um cara que era reserva do Goiás rebaixado, hoje é titular do Corinthians e jogou pela Libertadores ontem. Isso também é culpa do Ramon Dias. A gente não pode inocentar também o Ramon, tá? Porque o Ramon, é o que eu tava conversando com os amigos no dia de ontem. O Ramon, ele saiu do Vasco tendo um puta lateral esquerdo que subia toda hora, que era o Piton. O Piton era ultra ofensivo com o Ramon Dias, cruzava a bola toda hora pro Vegete. Chegou aqui no Corinthians, o Ramon simplesmente desiste dessa ideia e fica escalando o Hugo. Hugo que é um lateral inimigo do cruzamento. Cara, o Hugo, ele não sabe cruzar. Tanto que ele não sabe cruzar que ele nem se arrisca a cruzar. Eu nunca vi isso na minha vida, um lateral que não tem coragem e nem se arrisca para cruzar. Quando o cara cruza e erra, a gente fica puto. Mas quando o cara nem cruza, é de uma lástima, cara. É de um nível tão baixo pro Corinthians que você fica se perguntando, cara, é sério mesmo que tem um lateral que era reserva do Goiás jogando pelo Corinthians em Libertadores? Então, assim, cara, você não consegue, mano, ficar bem vendo uma partida como a de ontem, tá? E falando um pouco mais dos desdobramentos do que aconteceu depois desse empate vexatório lá na Venezuela, o Alê, presidente da Gaviões, ele postou lá no Instagram dele, falando que conversou com o elenco e que cobrou os caras, falando, velho, vocês tiverem uma atuação apática, a gente não vai aceitar isso, e agora vai começar, sabe o quê? Os mata-matas dos estaduais. E agora eu quero ver, porque esse time tem que sair das férias logo. Ficar indo em podcast, ficar fazendo festa de aniversário, pô, beleza, show, tá ligado? O jogador pode fazer isso, eles têm vida também. Mas, cara, as férias já acabaram faz tempo. O time titular do Corinthians só jogou uma vez esse ano, e foi contra o Santos. Contra o São Paulo ainda era mistão, mas só jogou uma vez esse ano e foi contra o Santos. Então não tem essa desculpa de conversa, entendeu? Porque o Corinthians o Corinthians tá fazendo essa campanha boa no Paulista, nadando de braçada, com a maioria dos jogos indo com o time reserva, certo? Não foi com o time titular. Então, não tem essa desculpa de descanso, entende? Eu quero saber de vocês também nos comentários, o que vocês estão achando desse time do Corinthians, se é, cara, se é essa questão de mentalidade, se eles estão vivendo ainda ano passado, achando que ganharam alguma coisa. Repito, esses caras, eles entraram com uma soberba ontem, que parece que eles já ganharam alguma coisa pelo Corinthians, sendo que eles não ganharam nada. Eles não ganharam nada. Ano passado, eles não foram rebaixados, isso é obrigação deles. Cara, não é um título você não ser rebaixado com o Corinthians. Isso é mais do que sua obrigação, cara. É mais do que a sua obrigação, entende? Então você entrar de salto alto em uma Libertadores da América, cara, não dá. Eu não consigo aceitar. De verdade mesmo. Eu espero que nos próximos jogos essa postura mude contra o Guarani. O Ramon Dias deve poupar os caras de novo para eles irem na quarta e passar da UCV. Eu acho que vai passar com tranquilidade. Mas o que eles fizeram ontem foi inadmissível, tá? Ainda mais agora que vai ter uma sequência de só jogo mata-mata pro Corinthians. Seja no estadual, com as quartas de final, o semi, tanto na Libertadores se passa de fase. Então, assim, é para ficar em alerta. É para ficar de olho nesses caras e cobrar forte, tá? É para cobrar forte. Mas enfim, quero saber de vocês também o que vocês acharam do jogo de ontem, tá? Quais jogadores vocês acham que não tem mais cabimento de vestir a camisa do Corinthians, como eu acho que acontece com o lateral Hugo, tá? Não era nem para ele estar mais aqui. E espero a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Se inscrevam no canal Visão Alvinegra, a gente vai
fazer as lives aqui nos próximos dias falando sobre os próximos jogos, de como vão ser as decisões, fazendo o pré-jogo com vocês, o pós-jogo, e vai ser muito da hora, a gente está construindo uma comunidade legal aqui no canal Visão Alvinegra. Beleza? Conto com vocês, é nóis e vai Corinthians!